Salve, galera! E o próximo capítulo da nossa lei do Direto ao Ponto é sobre a remuneração, tá? Tenho certeza que você se interessa muito por esse tema. Se quer salvar o Brasil, será um ótimo policial, mas está aqui para receber também, tá? E aqui uma das grandes mudanças, que é a implementação do subsídio, que nós já vimos a definição na aula anterior, na primeira aula. O sistema remuneratório dos policiais penais estabelecidos por meio de subsídio, que você já sabe que é por parcela única, fixado na forma do anexo 2 dessa lei. Não vai cair em prova, mas você vai ver que no final da carreira lá vai dar 17 mil aproximadamente, um pouquinho mais, né? Vedado o acréscimo de quaisquer outras verbas, salvas de caráter estabelecidas nessa lei. Então, uma diferenciação aqui importante, uma coisa é indenizatório, outra coisa é remuneratório. Indenizatório continua recebendo normalmente, por exemplo, diária, tá? Ou então, qualquer outra coisa relacionada à indenização, tá? Já remuneratório, em tese, tem que estar tudo aqui. Só que mesmo parcelas remuneratórias podem ser inseridas. Tá? A questão é olhar para a letra da lei, porque o que virá é a letra da lei especificamente. Vejamos aqui o que diz então o parágrafo único. Nenhuma redução remuneratória de proventos ou pensões poderá advir em consequência dessa lei. Por quê? Vamos imaginar que eu esteja ganhando 18 mil e agora o subsídio veio como 17 mil no topo da carreira, por algum motivo. Então, eu não posso ganhar 17 mil, não posso ter redução de remuneração porque é inconstitucional. O que a lei faz? Ela cria uma vantagem para que se possa fazer a complementação. E ao longo do tempo, conforme vai tendo aumento, vai absorvendo. Mas eu acho que não é o caso aqui. De novo, o que importa é a letra da lei, só estou explicando esse dispositivo para você entender o que ele significa. Então, a minha remuneração seria subsídio 17 mil, mas essa vantagem de mil. Quando o subsídio subisse para 18 mil, eu não teria aumento nenhum, porque essa vantagem seria absorvida, ok? Mas você não precisa saber desses detalhes, a não ser que está, de novo, na letra da lei, tudo bem? Vamos lá, parágrafo 12. O subsídio não exclui o direito à percepção de, desculpe. Então, ou seja, não vai excluir, vai receber o subsídio, mais isso aqui. 13º de vencimento, o 13º normal, né? Terço de férias normal, diária, que é indenizatório, que é diária. E aquele valor que você recebe para a alimentação e hospedagem quando você se desloca da sua sede, na forma da legislação em vigor. Indenização por morte ou invalidez do termo do artigo da Lei 14.268 de 2003, então também vai receber. Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento em órgão da administração pública na modalidade de cargo em comissão, função gratificada ou assemelhada. Então, o cara vai continuar recebendo da mesma forma. Verba transitória pelo exercício de ensino ministrado ou supervisionado pela Escola Superior de Polícia Penal, a ser regulamentado por decreto. É o meu caso, eu sou instrutor de tiro da minha instituição. Então, quando eu tenho que ministrar instruções para minha instituição, eu recebo a minha hora-aula, que a gente chama de JEC, a minha hora-aula. Só que aí, se for no horário de trabalho, eu tenho que compensar, porque senão eu estaria recebendo 2 vezes ao mesmo tempo. Tá? Então, se você um dia for instrutor ou for ministrar algum tipo de instrução para o departamento, você vai receber especificamente por essa hora-aula que você ministrar, ou outro serviço conforme está disposto aqui. Ok? Vamos lá, ajuda de custo por remuneração de servidor efetivo que, no interesse da administração ou a pedido, se mude residência em decorrência da alteração de locação. Então, você está lá numa boa, na sua cidade, muito bem, em Cascavel, por exemplo, e aí a administração precisa de você em Curitiba e te remove para Curitiba. Você vai receber um valor chamado de ajuda de custo, tá? Que é para te auxiliar nesse transporte como um todo, né? Nessa mudança de vida, mudança de casa. Tá? Indenização por funeral na forma da legislação vigente, credo, não vou nem explicar, mas vocês já entenderam. Abono permanência na forma da legislação vigente, que é abono permanência. O cara já tem idade para se aposentar e continua trabalhando, porque ele quer. Então ele recebe o abono permanência na forma da legislação, que você também não precisa saber. Basta que continua recebendo, saber que continua recebendo abono permanência. Diária especial por atividade extra-jornada voluntária, nos termos da Lei 12.130 de 2017. É a chamada hora extra, né? Uma espécie de hora extra, tá? Uma atividade extra-jornada voluntária. Então, vamos imaginar que é necessário que você fique trabalhando por algum motivo, então essa jornada será devidamente remunerada, porque o seu subsídio é para as 40 horas semanais. Se tiver que trabalhar mais que isso, você vai ter que ser remunerado, tá? Ou, no mínimo, compensar.
Substituição nos casos legais dos titulares das funções. Então, eu estou aqui de substituto do meu chefe. Eu já fui substituto do chefe de saúde na minha instituição. Aí chega lá, o chefe entrou de férias, saiu, viajou, vai depender das regras, que você não precisa saber aqui para essa lei. Tá? E aí o tempo que eu cobri o cargo dele lá, porque ele ficou afastado no tempo, se não me engano, por motivo de saúde, eu fiquei recebendo como se fosse o titular da pasta. Ok? Auxílio alimentação, da mesma forma. Diferença de subsídio na forma parágrafo 4 do artigo 16 dessa lei, foi o que eu expliquei para vocês. Tá? Então, a gente vai ver do que se trata exatamente, mas como não pode haver redução de remuneração, se eu ganhava 16 e passaria a ganhar 15 agora por conta dessa lei, eu tenho que ter uma complementação desse subsídio, tá? Essa diferença de subsídio nessa verba indenizatória, vamos assim dizer, tá? Não é verba indenizatória, minto. É, na realidade, como a lei vai chamar, né? Como a lei vai chamar, um valor de complementação, tá? Vamos lá. As verbas previstas nos incisos 5, 9 e 6 desse artigo estão sujeitas à incidência de teto remuneratório, que é o teto remuneratório. É o valor máximo estabelecido para um servidor receber em determinado estado. No caso da União, ministro do Supremo. Ninguém pode ganhar mais que o ministro do Supremo. No caso do Estado do Paraná, o teto é a remuneração do governador. Então, mesmo fazendo jus a essas remunerações que estão aqui, esses valores que estão aqui, essas verbas, não vai poder ultrapassar a remuneração do governador, que é o teto constitucional no Estado do Paraná. As verbas descritas nesse artigo não serão incorporadas aos proventos de aposentadoria e pensão. É lógico, né? Só vai o subsídio mesmo. O subsídio será objeto de revisão geral anual nos mesmos moldes e índices demais servidores do Poder Executivo. Então, todo ano tem que ter uma revisão geral para repor a inflação. Então, esse subsídio vai entrar nessa revisão também. A não ser que ele tenha uma negociação específica com índice específico, que é possível também. O subsídio obedecerá ao teto remuneratório previsto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal e no inciso 11 do artigo 27 da Constituição do Estado do Paraná, como eu expliquei agora há pouco. Não pode ultrapassar esse teto. Estão compreendidas no regime de subsídio, por ele extintas, as seguintes verbas do regime remuneratório anterior. Então, no regime remuneratório anterior, eu tinha um vencimento básico e vários penduricários. Tá? Agora, eu tenho uma parcela única, ponto, acabou, claro, podendo receber as verbas que a gente acabou de ver. Tá? Só que o que compõe esse subsídio, afinal de contas? Todas as verbas anteriores que são extintas. É óbvio, se eu estou agora recebendo subsídio, a remuneração base, por exemplo, né? O vencimento base eu não recebo mais, porque são todas incorporadas. Quais são essas que foram incorporadas e que estão dentro do subsídio? Vamos lá. Vencimento base, gratificação adicional por tempo de serviço, então não se ganha mais gratificação por tempo de serviço. Gratificação por tempo de serviço, segundo, de novo, agora, primeiro a emenda 19, né? E agora a lei 6174. Adicional de atividade penitenciária também não ganha mais. Adicional noturno não ganha mais, que ganhava antes. Isso traz a maior igualdade entre os servidores que trabalham à noite e que trabalham durante o dia, a despeito do Supremo ter dado agora para alguns PRFs o direito de receber adicional noturno, tá? Mas isso é uma questão judiciária, não foca, não é o objeto aqui da lei. A lei é dizer que não recebe mais adicional noturno e está incorporado então dentro do subsídio. Gratificação de insalubridade e periculosidade de que trata o inciso 11 do artigo 172 da Lei 6174 de 70. Então, insalubridade e periculosidade também não recebe mais por conta do subsídio. Está tudo dentro do subsídio. Gratificação pelo exercício de trabalho especial de risco de vida prevista no inciso 5º do artigo 172 da Lei 6174 de 1970, ou seja, risco de vida também não ganha mais. Revisões e outras gratificações adicionais de qualquer origem e natureza que não estejam exemplificadas e mencionadas no artigo 13 dessa lei. Tá? Então, nós vimos aquilo que é o subsídio. O subsídio incorporou todas as gratificações, todas as parcelas remuneratórias, melhor dizendo, que estavam dentro da remuneração anterior, porém permitiu a acumulação daquilo que nós vimos, 13º, férias, diária, mesmo porque não fazia sentido não acumular, tá? O único questionável aqui de verdade são hora extra, que a galera vai conseguir ganhar na justiça, porque
porque o STF já deu parecer positivo. Ou melhor, adicional noturno, porque o STF já deu parecer positivo. Ok? Vamos lá. Não poderão ser concedidas a qualquer tempo ou a qualquer título quaisquer outras vantagens com o mesmo título ou fundamento das verbas extintas na adoção do subsídio. Então, não pode amanhã uma lei aparecer, escuta, vamos criar um adicional de tempo de serviço? Vai ter que revogar, alterar essa lei aqui primeiro, para depois criar um adicional de tempo de serviço, porque essa lei veda. Vamos criar um vencimento básico juntando com o subsídio? Não pode. Não pode, ponto, acabou. Vamos aproveitar que vai ficar menor esse vídeo aqui, para a gente já entrar no próximo capítulo, que é o do enquadramento. Capítulo que não é tão assim importante no sentido de ser cobrado, porque na realidade é uma regra de enquadramento do ordenamento jurídico anterior para o novo ordenamento jurídico trazido por essa nova lei. Vamos lá, capítulo 5, do enquadramento. Os atuais servidores aposentados e geradores de pensão do quadro próprio do Poder Executivo, QPPE, ocupantes do cargo de agente penitenciário, serão enquadrados na forma do anexo 3 desta lei. Por quê? Porque eles tiveram garantidas a paridade, então tinha garantida a paridade. Então, o que acontece com o cara na ativa, acontece com o cara aposentado. Então, se foi convertido aqui o da ativa para a polícia, o aposentado também vai ter um reenquadramento segundo o anexo 3. Dá uma olhada lá depois para você ver. Tá? Continuando, para garantir que os aposentados geradores de pensão tenham seus direitos previdenciários integralmente observados, proceder-se ao enquadramento do servidor aposentado ou gerador de pensão pelos seus critérios aplicáveis aos servidores ativos, desde que sujeitos à paridade. Foi o que eu falei agora há pouco. Sendo sujeito à paridade, é como se ele já fosse polícia quando se aposentou. Vai ser esse enquadramento agora para ele. Entendeu? O enquadramento se dará na classe correspondente ao tempo para efeitos legais enquanto ativo, na data da publicação dessa lei, não podendo haver redução salarial. Então, de novo, da mesma forma. Se eu era um policial de 6ª classe quando me aposentei, agora não, quando me aposentei, né, lá atrás. Agora, com essa transformação, vou me reenquadrar, ou melhor, eu era agente penitenciário de 6ª classe lá quando me aposentei. Agora, nesse reenquadramento, eu olho, peraí, um agente penitenciário de 6ª classe. Ele é um policial penal de qual classe agora? Ah, de 6ª classe também. Então, agora você vai ser o aposentado policial penal de 6ª classe. Só a título de equiparação para você entender, tá? Depois você olha o anexo para ficar mais claro aí na sua cabeça. De novo, não pode haver redução salarial, senão vai ter que ter vantagem específica lá, pessoal, para poder fazer essa compensação. Continuando. O policial em estágio probatório será enquadrado na classe 12, é lógico. Se ele está em estágio probatório, ele não teve nenhuma promoção ainda. Então, ele começa lá embaixo, na última classe. Caso o novo valor percebido pelo servidor aposentado ou gerador de pensão enquadrado seja inferior ao total da remuneração, esse fará jus à parcela complementar, como nós já vimos aqui, tá? E essa parcela corresponde à diferença remuneratória como completivo constitucional, pessoal e nominalmente identificada, de natureza provisória, o qual poderá ser integralmente absorvido pelo subsídio em razão da promoção na carreira. Entendeu? Então, da mesma forma, o cara foi promovido, não tem aumento, porque o aumento estava naquela parcela. Então, o cara recebeu isso aqui, está ganhando isso aqui. Agora, ele teve aumento? Não vai subir, por quê? Vai chegar até aqui no valor da parcela. Entendeu? Então, ele vai permanecer dessa forma aqui. A partir daí, os próximos aumentos, aí sim, ele consegue o aumento ou então a promoção. A parcela complementar prevista no parágrafo 4º desse artigo estará sujeita a reajuste da revisão geral anual. Então, a revisão geral anual é, na realidade, uma correção da inflação, tá? Uma correção monetária da inflação. Então, para a revisão geral, aí é válido. Agora, para a promoção, não. O enquadramento do agente penitenciário será realizado nas respectivas classes de subsídio, na forma do anexo 2 dessa lei, com efeitos funcionais financeiros a partir da vigência dessa lei. Então, dá uma olhada lá só para você ver. Não cai na prova, mas só para você se enquadrar. Não vou perder tempo aqui para a gente ficar explicando uma tabela que não cai na prova. Mas só para você ter noção e ter uma visão melhor, tá? O enquadramento do agente penitenciário ativo será realizado por ato conjunto da Secretaria de Estado e da Secretaria de Segurança Pública. Também são normas que eu estou vendo bem rapidinho aqui, só para você ter, porque vai que a banca cai um raio, dá uma louca e ela resolve cobrar. Tá? Mas, em regra, não vão cobrar. Não vão cobrar porque isso é norma já morta, já houve todo esse enquadramento. E é uma regra de transição somente.
O enquadramento do agente penitenciário aposentado ou gerador de pensão será realizado pelo Paraná Previdência por intermédio das unidades administrativas competentes. O cálculo dos proventos de aposentadoria da pensão deverá observar o teto remuneratório, como disse, previsto na Constituição. Ok? Terminamos aqui então esse bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco para você. Espero vocês!